Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade. Alguma vez pensaste de onde é que vem esta festa, digamos assim, do Halloween? Ou o que é que isso tem a ver com o pão por Deus ou com o bolinho? Fica atento até ao final do vídeo, pois eu hoje vou falar um bocadinho sobre a história pouco conhecida do Halloween. Muito boa noite a todos, sejam todos e todas muito bem-vindos. Espero que tenham tido um dia ótimo de chuva. Choveu o dia todo e acho que continua. Fantástico. As plantas estão regadinhas. Olá, Anabela Oliveira, beijinhos. Boa noite, boa noite, boa noite. Eu hoje... Olá, Maria Costa, viva. Eu hoje estava... Comecei a lembrar-me, quando eu era pequeno, que havia o hábito de nós, no dia 1 de novembro de manhã, chamava-se, na minha altura, aqui na minha zona pelo menos, o nome que se dava era o Pão por Deus, ir ao Pão por Deus. E lá íamos nós, as criancinhas, com um saquinho, bater às portas, tocar às campainhas, para as pessoas darem uns doces, uns repousados, umas gomas, umas castanhas, uns figos, algumas coisas para comer. Era esse o hábito que havia quando eu era criança. Agora, mais recentemente, as pessoas começaram-se todas a mascarar de bruxas, de esqueletos, de fantasmas, E eu estava a pensar nisso e fiquei curioso e fui investigar por que razão, de onde é que vem isto tudo. E que ligação é que existe aqui entre o Halloween e o Pão por Deus, ou o bolinho? Algumas zonas do país chama-se o bolinho. Lembrei-me, olha, vou fazer um vídeo, já que eu também não sabia, deve haver muita gente que não sabe. Então, quem não sabe vai ficar a saber, quem já sabe, pode ser que uma parte da história desconheça, porque não foi fácil de eu encontrar, de interligar as duas histórias, a do Halloween e a do Pão por Deus, mas lá consegui e eu entendo o porquê e vou aqui também dar um bocadinho da minha opinião. Olá, Glória Maria Ferreira, Fátima Maria Pérez, Rosário Santos, baby! Olá, baby! Beijinhos! Vocês são umas queridas, chamam-me baby. Olá, Carla Duarte. Hugo Dias, Pão por Deus, aqui na nossa cidade, Pão por Deus, era o nome que se dava. E lá vamos. Abraços para todos, diz o Hugo. Olá, Rosalina Rodrigues, Josélia Chagas. E Susana Margarida Santos, Trick or Treat, americanices. Já vamos ver se é americanices. Não é só. Isso chegou à Europa de alguma maneira. Olá, Cláudia Souza. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Então, como eu estava a dizer, eu fui fazer uma investigação. Onde é que vinha esta história do Halloween? Onde é que vem o Pão por Deus? Que ligação é que isto tem? E, no mínimo, é curioso saber de onde é que vêm estes festejos que, tal como eu, alguns de vocês, de certeza absoluta, não sabem também. Hugo, ainda há pouco andei com os filhos das minhas clientes nos nobres bairros para pedirem. Também se pede na véspera. Há aqui uma parte da história que tem a ver com a véspera, há aqui uma interligação das coisas. Então vamos lá. Então, esta origem do Halloween, vou começar por aí, tem mais de 3.000 anos. Era um festejo feito pelos celtas. Os celtas acreditavam que a religião deles, que existiam vários deuses, e esses deuses eram relacionados com animais e forças da natureza. Olá, Jackie, cá estamos. E chamavam-lhe o festival de Samhain, não sei bem como é que isto se pronuncia, festival de Samhain, que era um festival de 3 dias, que era o dia 31, que é o dia que é hoje,
o dia 1, que é o dia da manhã, e o dia 2, que é o dia depois da manhã. E eles faziam este tipo de festa como não só para comemorar o fim do verão e a passagem de ano. Que a passagem de ano nos celtas era do dia 31 de outubro para o dia 1 de novembro. Tá? Na Idade Média, quando o cristianismo estava no auge, ou em crescimento, a Igreja começou a condenar este evento, talvez porque havia muita gente que acreditava naquele tipo de religião, etc. E foi daí que surgiu o Dia das Bruxas, que em americano ou em inglês se diz Halloween, que traduzido não é bem isso, não tem tradução, mas é o Dia das Bruxas. Tá? Na época medieval, os curandeiros, aquelas pessoas que curavam as pessoas com ervinhas e poçõezinhas e chazinhos, eram chamados de bruxos. Eram considerados bruxos. E, obviamente, isso vai contra os dogmas da Igreja. Tá? E eles eram queimados vivos. Era o que acontecia. Olá, Maria Carlos. Happy Halloween também. A Igreja, para dar a volta, a Igreja Cristã, para dar a volta a esta questão, porque por alguma razão aquilo tinha muita popularidade e ia contra a Igreja defende que existe um Deus, os celtas tinham vários, né? São coisas contraditórias. E então a Igreja passou a chamar o Dia de Todos os Santos, e o Dia dos Todos os Santos antes era comemorado a 13 de maio. E caso vocês não estejam a fazer aqui uma interligação das coisas, mais recentemente, há uns anos, no dia 13 de maio, contaram uma história, aqui bem perto da minha cidade, uma cidade chamada Fátima, a história dos 3 pastorinhos, e que a Virgem Maria apareceu para eles. Tá? O mesmo dia, coincidência. Não vou entrar em pormenores, mas tudo isto são histórias que nos contam, mas as pessoas desconhecem esta ligação que aconteceu histórica. E o pedido de doces, o ir bater à porta e pedir o bolinho ou o pão por Deus, como é aqui na minha cidade, chama-se pão por Deus, eu sei que há outras cidades que têm outros nomes, está relacionado com os celtas. Os celtas tinham o hábito de oferecer comida para apaziguar os espíritos maus. Depois, de onde é que vem a história da vela dentro da abóbora? Obviamente isto foi nos Estados Unidos. Os irlandeses que estavam imigrados nos Estados Unidos, quando voltaram ao país de origem, Irlanda, trouxeram este tipo de cultura, este tipo de festejo do Halloween. E até durante muitos anos, muitos poucos países comemoravam o Halloween, a não ser os americanos e os irlandeses. Tá? Hoje em dia, até em Portugal, se vê as pessoas todas contentes, Happy Halloween, e as fotos de lá com a cara do esqueleto e dos fantasmas e esse tipo de coisas. Tá? O facto de pedir o bolinho tem a ver com essa forma dos celtas oferecerem comida para apaziguar os espíritos maus. Na Irlanda existe uma história que nós não conhecemos bem, que é o Jack da Lanterna, e é daí que vem o símbolo da lanterna com as velinhas lá dentro. Tá? Aqui vou contar um bocadinho da história, só para vocês ficarem a saber, porque é curioso. O Jack, a história do Jack da Lanterna, o Jack era um alcoólico que conseguiu enganar o diabo. Ele, quando morreu, não foi aceito no céu, e enganou o diabo, né? E a sua alma passou a vaguear pelas noites, daí aquela coisa da noite, a noite de Halloween,
usando uma lanterna para iluminar o caminho. Essa lanterna, que hoje em dia é a abóbora com os olhos e com a boca e com as velinhas lá dentro, na história original era um nabo, tá? Mas que foi alterado e que hoje é usado como símbolo, tá? Era a lanterna do Jack. Agora, passando aqui à história do Dia de Todos os Santos. Se tiverem a gostar, coloquem nos corações. Só voltar aqui um bocadinho atrás. Ver se eu consigo ver aqui mais comentários. Muita gente. Já não vou considerar de cara, não vou conseguir ver os comentários todos. O Facebook também anda meio maluco. Olá, Marco Poleirinho! Já estamos a ver o teu direto. Muito bem, bem-vindo. Abracinhos e beijinhos aí para vocês. Olá, Rose, boa noite. Hugo, pelo que li sobre o Pão por Deus, é que foi algumas centenas de anos após um desastre da natureza, onde os miúdos andavam a pedir pão e a coisa para comer por Deus. Nas casas mais nobres, por isso nascer esta segunda versão de pedir pão por Deus. Sim, na realidade, Hugo, existem várias histórias. Tá? O que eu quero aqui, eu só quero aqui é tentar cruzar as histórias para ver de onde é que veio o nosso festejo de antigamente, que agora é Halloween para todos, apesar das crianças de manhã, acho que ainda vão bater às portas. Se alguém me acordar de manhã, é provável que seja para pedir bolinhos. Estou com azar que eu não tenho doces em casa, mas tenho ali umas castanhas, que também me davam algumas, que eu bem me lembro. É só para vocês tentarem entender que há aqui uma ligação entre as diferentes igrejas, religiões, na realidade. Tá? E que a igreja cristã não era a favor de haver outros deuses, não é? Digamos assim, e que arranjou uma forma de dar a volta à questão, porque naquela altura, na época medieval, aquilo era muito famoso, esse tipo de festejo. E então foi uma forma que a igreja arranjou de trazer mais gente para a religião deles. Tá? Chama-se marketing religioso, para quem não sabe. O Dia de Todos os Santos é uma festa para celebrar os santos e os mártires que foram perseguidos e martirizados por causa da sua fé. Tá? No dia 31, que é hoje, a véspera do dia 1, né? Acredita-se que os mortos descem à terra no local onde nasceram. Tá? Isto é a história da Igreja Católica. E pronto, eu só achei curioso de onde é que vinham estas duas coisas, né? E até que ponto é que havia. É que a data é a mesma, há algumas coisas em comum e tinha que haver alguma ligação. E eu fui à procura dessa ligação e tem a ver com esta parte histórica da época medieval, da Igreja Católica e da outra religião, dos vários deuses, que uma coisa não pode... A gente não pode... Se nós tivermos uma religião, só temos uma, né? Não podemos ter duas. Não faz sentido nenhum, porque elas são diferentes em alguma coisa. E isso... teria que haver uma ligação, e foi isso que eu fui à procura, que é a história pouco conhecida do Halloween e do Pão por Deus, que a maior parte das pessoas desconhece. Eu desconhecia também, tenho a certeza que a maior parte das pessoas desconhecia também. Mas independentemente da versão que nós acreditamos, seguimos, de religião, seja do que for, amanhã é o dia de ir ao cemitério para dar amor e atenção aos que já partiram. Na realidade, a minha opinião pessoal é que nós devemos dar amor, devemos dar atenção enquanto eles estão vivos. Tá? Eu também tenho pessoas, familiares, enterrados no cemitério. Eu não tenho esse hábito. Tá? Acho que é mais importante nós darmos atenção quando eles estão vivos, amor, esse tipo de coisas. E ficamos com as recordações. Este mundo, eu acredito que é apenas uma passagem. Nós temos um corpo físico, temos um corpo que não é físico.
E eu acredito que isto é tudo uma passagem, uma aprendizagem, uma evolução. E nós temos que dar amor e atenção enquanto as pessoas cá estão. E era só esta mensagem que eu queria deixar para hoje. Quem é que daqui vai festejar alguma coisa do Halloween? Pôr uma máscara, pintar a cara, pôr um fato, jogar o carnaval, entre aspas. Que é giro, acaba por ser giro. Na minha altura não havia isto, a única altura que nós nos mascarávamos era mesmo no carnaval. Mas é giro, desde que as pessoas se portem bem, que façam bem aos outros, que não prejudiquem ninguém, está tudo bem. É mais um motivo para festejar, para nos divertirmos, se assim for o caso. Está bem? Paula Costa lá. Na Inglaterra pedem os doces à noite, fim do dia. Agora às 5 da tarde já é de noite. Ok, pronto. Alguns países, as evoluções... É como a evolução da nossa língua, não é? Se nós formos olhar para o português de Portugal, para o português dos países africanos, para o português do Brasil, é português na mesma. Mas nota-se bem diferença em muitos termos, em muitas palavras. Portanto, porque em tudo existiu evolução, tá? Supostamente fomos nós que levámos os escravos africanos para o Brasil, tá? E onde só existiam índios, e depois as misturas, as evoluções, as misturas das raças dos angolanos, dos que se misturaram com os indígenas do Brasil, deu uma mistura de raças, e a língua perde-se. Da mesma maneira que na minha cidade fala-se de uma determinada maneira, a maior parte das pessoas, e a gente vai para Lisboa, já se fala de outra maneira, e vai para o norte, caralho, no norte então fala-se de outra maneira também, que é característico daquela zona. Tá? E algumas palavras também são diferentes. É evolução. E então é possível que haja países que comemoram estas coisas de maneira diferente. Estou a perceber agora no Reino Unido que começam às 5 da tarde, que já é de noite, a fazer o bolinho. Pronto, a pedir o bolinho, o pão por Deus, que nós chamamos aqui na minha zona. Não abres, Hugo? Não abres aqui a porta? A Rose concorda comigo. Obrigado. Paula Costa, já está muito tarde. Amanhã é dia de escola no Reino Unido. Aqui não, aqui é feriado. Aqui este fim de semana calha bem, parece que os celtas comemoravam 3 dias, que era uma passagem de ano, 3 dias. Tá? É curioso estas coisas históricas, não é? Eu nunca fui muito fã de história, era uma das minhas disciplinas piores, à exceção de algumas coisas que eu gostei muito, da evolução do homem, por exemplo, da história do homem de Neandertal e por aí fora, até ao homem que temos hoje, não é? A evolução do ser humano, aquela evolução que vai contra o que se diz na Igreja Católica. Não trabalhas amanhã, Hugo? Ok, aqui pessoas também vão se divertir, fazem muito bem, divirtam-se, é isso mesmo. Eu não, Carla, eu não vou. Nunca festejei o Halloween. Não me apetece sair hoje, mas se me apetecesse, ia. Mas não punha máscara nenhuma. Não vou sair, Marco, não vou. Hoje não vou. Tenho muita coisa para fazer este fim de semana. Estou focado no meu trabalho, Marco. E então, às vezes tenho que tomar opções e sair à noite não faz parte. Faz parte acordar cedo amanhã de manhã para fazer uma série de coisas que eu tenho que fazer. Só por isso, são opções. Começa mais cedo. Não consigo ver, não sei o que se passa aqui com... No Reino Unido estuda-se. Ótimo. Bom. Saudade. Vai sair sem fato especial, mas com maquilhagem arrojada. Ótimo, está bom, está fantástico. Uma pintura mais carregada. Está bom. Carregar mais o preto nos olhos. É isso mesmo. Divirta-se, saudade. Beijinhos. Divirta-se. Aproveita. Eu por acaso hoje não me apetece. Podia-me apetecer. Mas por acaso não me apetece. Portanto, era só uma pequena história pouco conhecida desta evolução histórica, de onde é que isto surgiu tudo. O Halloween nos Estados Unidos, através dos irlandeses, chegou à Europa
E na realidade hoje em dia é mais um motivo comercial, tá? Para se vender fatos, tintas, para se fazer festas, para se ir para os bares, para se comemorar. Tornou-se nós vivemos numa sociedade de consumismo e foi isso que aconteceu. As coisas evoluíram e nós fomos influenciados uns pelos outros, pela televisão, por uma série de coisas, e começámos também a comemorar o Halloween. E está tudo bem, está tudo certo. Portanto, amanhã é feriado. Não sei se vou fazer vídeo amanhã, nem no sábado nem no domingo. Pelo menos na segunda-feira eu vou fazer. Se tu és uma pessoa que queres sempre que eu entre em direto, porque há dias que eu não aviso, se queres receber uma notificação do Facebook a avisar-te sempre que eu entrar em direto, vais ao meu perfil, clicas onde diz seguir e tens uma opção que diz ver primeiro. Quando o Facebook não tem problemas, ele avisa toda a gente. Quando tem, não avisa. Mas geralmente costuma avisar. Está bem? Portanto, beijinhos e abraços. Divirtam-se com juízo. Nem sempre é fácil, mas aproveitem. Independentemente da vossa cena em relação a esta história, se é mais religioso, se é menos religioso, seja o que for, o que interessa é boa disposição, alegria, paz, amor e cuidem amanhã, em vez de irem ao cemitério pôr flores aos que já morreram, cuidem dos que cá estão enquanto eles cá estão, tá? Porque todos nós um dia também vamos morar nesse mesmo sítio. Enquanto nós cá estamos, acho que tem mais valor, digo eu. Minha opinião pessoal, tá? Não tenho nada contra isso, mas é apenas a minha opinião pessoal. Beijinhos e abraços. Volto amanhã. Um obrigado a todos. Obrigado especial a quem clicou partilhar. Mas se eu não voltar antes, eu volto segunda-feira às 21h30, horário de Portugal continental. Beijinhos e abraços. Divirtam-se. Aproveitem. E façam o favor de ser felizes e de fazer os outros felizes enquanto cá estão. Tchau, tchau!